Flamengo muito perto de fechar grande negociação, o anúncio deve sair em breve e a gente vai trazer no vídeo de hoje. Além disso, recolham as toalhas quem jogou, porque o Flamengo tá mais vivo do que nunca no Brasileirão. Tem a tia Leila que fretou avião pro Mirassol para eles virem pro Rio de Janeiro, mas acho que eles voltaram pela estrada porque o Palmeiras foi atropelado pelo Mirassol. Tem mais uma marca histórica de Arrascaeta e ele tem tudo para ser um dos grandes nomes, o herói do Flamengo em 2026. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima contra o Santos nesse domingo. Próxima partida agora é contra o Sport no meio da data FIFA. Flamengo todo remendado, porém Palmeiras também todo remendado, sendo que o Flamengo pega o Sport, que é o lanterna. O Flamengo precisa manter o foco, pelo menos o foco que teve até a parte final do jogo contra o Santos. Manter esse foco contra o Sport sem salto alto, sem achar que vai ganhar a qualquer momento, porque mesmo com o time todo mexido, é um time superior ao do Sport, tem tudo para vencer. O Palmeiras também com o time todo mexido, muita gente convocada por lá também, pega o Santos na Vila Belmiro, e o Santos com um certo ânimozinho que eles pegaram do fim do jogo ali com o Flamengo, então é uma parada mais dura do que a do Flamengo, então tudo indica que pode haver aí perda de pontos do lado de lá, mas o Flamengo precisa fazer a sua parte. Então, depois disso tem Fla-Flu, tem Flamengo e Bragantino, tem Galo, tem Ceará e tem Mirassol, jogos do Brasileiro. E no dia 29 de novembro, é claro, tem a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, tá chegando já, falta aí 19 dias, e eu tô cada vez mais ansioso, principalmente porque alguns fatores estão me deixando cada vez mais esperançoso, e o principal deles se chama Jorge André Arrascaeta. O que esse cara está jogando de bola não é brincadeira. Ele tá fazendo de tudo e cada vez mais eu acredito que ele vai ser o herói, o cara do Flamengo nesse fim de ano, e eu acredito que ele possa trazer esses dois títulos pro Mengão. Principalmente a Libertadores. Ele merece, é um cara muito dedicado, é aquele cara mais low profile, sempre na dele, vai ser papai, tá pedindo pra ser o herói, pra ser o cara desse ano, pra 2025 ser o ano do Arrasca. Tô ficando ansioso. E a rodada, o Flamengo jogou bem, tomou um susto no final porque desligou completamente. Eu, na minha análise, associo que isso foi muito por conta de saída do Neymar, 3-0 no placar, Felipe Luiz mudou um monte de gente no sentido de dar a oportunidade a quem não estava tendo muita chance, ou seja, achando que o jogo já estava resolvido. Mas não estava. Flamengo baixou a bola, baixou a guarda, a molecada do Santos, o Robinho Júnior, começou a querer jogo, a querer bola, aquele Lautaro também é bom jogador, fizeram 2 gols e o Flamengo teve que se segurar no finalzinho ali para não tomar o empate. O Flamengo não pode deixar isso acontecer. Contra times mais fortes, um apagão desse aí é fatal. E contra o Santos, que não é um time forte, quase foi fatal. Então, o Flamengo precisa ficar muito ligado. Do outro lado, o Palmeiras perdeu para o Mirassol. O Flamengo empatou em pontos com o Palmeiras, está agora a uma vitória de distância do Palmeiras, ou seja, qualquer tropeço mínimo do Palmeiras, caso o Flamengo vença, ou até se o Palmeiras perder e o Flamengo empatar, o Flamengo já passa o Palmeiras na tabela. Então, o Flamengo está mais vivo do que nunca, o nosso Mengão, rumo aos 2 títulos, e é claro, com o pé no chão, precisa jogar cada jogo de uma vez, pensar cada jogo de uma vez e traçar as estratégias com foco na partida. Então, tem tudo para ser um ano de glórias aí. Esse finalzinho de ano essa rodada deu uma virada de chave, hein? Vocês podem ver que até eu tô mais animado, tô mais empolgado, então
tem tudo para dar certo esse final de ano do Mengão. Flamengo volta a campo agora no dia 15 contra o Sport, no próximo sábado, na Arena Pernambuco, é o tal do jogo lá dos ingressos caros, etc. Destaques para mim dos jogos principais aí, Arrascaeta, Carrascal e Bruno Henrique. Quando ele joga bem, a gente tem que falar também. Eu sempre meto a pancada nele toda vez. Bruno Henrique não é centroavante, não sabe fazer. Perfeito ontem. Caiu pelas pontas quando precisou, conseguiu fazer jogadas individuais ali. Teve um lance no primeiro tempo que ele fez uma jogada, espaço curto ali, perto da linha de fundo, deu a bola pro Arrasca, o Arrasca errou o chute, mas o Bruno Henrique, de forma geral, foi muito bem. A Arrascaeta, não preciso nem falar, mesmo perdendo o pênalti, tá? Não apagou a grande apresentação dele. E o Carrascal vem jogando muito bem também. Claro que teve mais gente muito bem, ó. Samulino tá mantendo um nível bom de atuação. Pulgar, que tem aí a história da tal festinha, se apresentou muito bem, com muita garra, muita raça ali no meio campo. Anulou o Neymar, pelo menos enquanto o Neymar esteve no campo, né? E aí também na hora dos 2 gols ele já não estava mais, se eu não me engano, já tinha entrado o Everton Araújo no lugar dele. Mas, pra mim são esses os destaques. É claro que teve mais gente que jogou bem também. Comenta aí quem vocês identificaram aí que deva ser também destacado, porque aí eu trago aqui no próximo vídeo, faço como eu fiz da outra vez também. A gente tem que sempre levar em conta as boas atuações, não é só criticar. Arrascaeta, Varela e Vinha convocados pelo Uruguai, se juntam aos outros jogadores que a gente já tinha comentado aqui. Tem Carrascal, tem Plata também, além de Danilo e Alexandro, que também ficam fora da partida contra o Sport. E dependendo dos jogadores, ficam fora do Fla-Flu também. Por exemplo, o Carrascal vai jogar, acho que na Oceania, na Austrália, Nova Zelândia. Então, assim, é um dia antes da partida contra o Fluminense, então já é descartado, assim, praticamente que ele possa jogar. Então, a gente fica aí na expectativa para ver o time que o Felipe Luiz vai bolar para esses jogos. Em entrevista ao Premier, depois do jogo, Neymar exaltou a grandeza do Flamengo e a força que o time tem com o Maracanã. A gente sabe que o Flamengo é a melhor equipe do país, sabemos das qualidades desses jogadores, ainda mais no Maracanã lotado. É complicado, não é fácil, disse o camisa 10 do Santos. Neymar sempre cavou uma vaguinha, né? Ele sempre falou muito bem do Flamengo, respeitou muito. Acho que, na verdade, ele sempre quis jogar no Flamengo, mas os valores apresentados não foram nem perto do razoável, principalmente ele já nesse viés de queda na carreira. Não faz sentido pagar, por exemplo, o que o Santos paga para ele. O Flamengo, na minha opinião, fez bem em não seguir. Caso fosse um contrato 100% de produtividade, uma coisa bem que dependesse da vontade do desempenho dele, poderia até fazer sentido, mas não acho que cabe muito dentro desse perfil de gestão do Flamengo atual cogitar a contratação de um Neymar, não. Mas que ele cava uma vaga no Mengão. Comenta aí sua opinião sobre isso. Você contrataria, não contrataria? Se você acha também que ele sempre tenta dar uma cavadinha de vaga ali no Flamengo, com essas declarações muito amistosas, muito carinhosas, e faz parte, tem que respeitar mesmo. Quem dera todo mundo fosse assim, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar de novo de quem? Do Mago, do Jorge Ander Arrascaeta, do Maestro, chegando a 200 participações em gols, vestindo a camisa do Flamengo. Até o momento são 195 105 assistências e 95 gols. Só nesse Brasileiro atual, 30 jogos, 30 participações em gols. O Arrascaeta lidera artilharia e ranking de assistências no Brasileirão. Ele é monstruoso. Bruno Henrique sobre o final de jogo tenso contra o Santos. E aí falaram sobre a desligada, ele respondeu: desligada não. Acho que a gente foi muito pra frente quando tínhamos que segurar a bola. Eles tinham colocado garotos e assim arrumaram os gols. Aí, ponto de vista aí do Bruno Henrique. Ayrton Lucas sobre a desatenção do time na reta final. Também, mesma pergunta, sentido de pergunta ali feito pro Bruno Henrique. Quem joga faz de tudo para não tomar gol. Ficamos desligados, mas a gente já conversou depois do jogo, ainda bem que não afetou no resultado final. Aí, dois pontos de vista diferentes, né? Bruno Henrique falando que era mais por conta da postura, que foi muito pro ataque, já o Ayrton Lucas falando sobre
desligada mesmo. E eu acho que é muito mais nesse ponto, muito mais nesse sentido. Felipe Luiz, com a mesma pergunta, qual foi o ponto de vista dele sobre o apagão? Odeio sofrer gols, prezo pela fase defensiva, acredito que a defesa sólida é uma arma para ganhar o campeonato. Que esse susto sirva de lição, já falei para eles no vestiário, não me preocupa, mas me machuca. Então, tá aí, Felipe Luiz. Pela fala dele, ele não falou claramente, mas ele leva muito mais como um apagão também. Então, é isso. Flamengo muito bem no Brasileiro. Contudo, quem jogou a toalha recolhe a toalha do chão, porque o Flamengo tá vivo na Libertadores, no Brasileiro, rumo aos 2 títulos. E vamos falar de mercado da bola agora, porque tem uma negociação muito próxima aí de ser finalizada e anunciada, e a gente vai falar já já sobre isso, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar mercado da bola agora rapidinho aqui, porque o Flamengo tá por detalhes de anunciar a renovação de Rossi. Rascaeta já teve o anúncio confirmado, contrato até 2028, tem essa preocupação aí da diminuição da multa rescisória aí do Arrasca, e o Rossi tá indo pelo mesmo caminho de renovação, com reconhecimento salarial, com aumento de salário, e o contrato deve ir aí já direto até 2029. Rossi, goleiraço, uma fase sensacional no Flamengo, deve ter o seu contrato renovado. Já está com os valores todos certos, a questão está mais em detalhezinhos ali, incluindo o tempo de contrato, mas a tendência é que seja fechado aí pelo menos até 2029. O anúncio deve sair em breve, mas tem quem diga aí que vai ser só depois da Libertadores, mesmo que já esteja tudo certo, anúncio pós-Libertadores. Uma outra coisa que a gente tem para falar aqui é que o Flamengo continua monitorando, e isso eu tive uma confirmação nesse fim de semana, o Lautaro Ribeiro, zagueiro do River, que era dado como um dos nomes ali da lista, junto com o Nino, já esteve na lista há um tempo atrás, até o Robert Renan, que acabou indo para o Vasco por empréstimo. Tem outros nomes ali rondando, né, as possibilidades de chegar como zagueiro do Flamengo no fim do ano. Lautaro Ribeiro é visto como uma ótima opção. A princípio, o De La Cruz não deve sair do Flamengo, ele que poderia ser uma moeda de troca. O Flamengo tem um plano ambicioso para o De La Cruz, como eu trouxe, de recuperação, para que ele fique jogando em alto nível, com sequência de jogos no ano que vem. Mas, de qualquer forma, o Flamengo não descarta a contratação do Lautaro Ribeiro, que, inclusive, teve convocação para a seleção argentina. É um zagueiro de 21 anos, canhoto, do River, uma das grandes promessas do futebol argentino. O Flamengo segue monitorando, ainda não teve aquela conversa a ponto de chegar em acordo sobre valores. Ele tem um valor alto de mercado ali, cerca de 10 a 12 milhões de euros, e não é esse valor que deve conseguir tirá-lo de lá, deve precisar de mais. Mas o Flamengo tem ele lá no radar, e dinheiro o Flamengo deve ter, ainda mais se passa a Libertadores, que entra mais uma paulada de grana aí. E a gente fica ligado para acompanhar qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!